Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, domingo, 28 de setembro de 2025, dentro desse novo trimestre, que é outubro, novembro e dezembro, a lição 1 desse novo trimestre, ela tem como título Um Novo Moisés. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Deuteronômio, capítulo 18, dos versículos 15 até 22, no livro de Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 9, Números, capítulo 14, versículos 6, 30 e 38, Números, capítulo 27, versículo 18, e Números, capítulo 32, versículo 12. O que nós podemos ver aqui dentro desses capítulos e versículos, que embora Moisés havia falecido, a influência de sua liderança dentro do povo de Israel ainda permanecia dentro do meio desse povo, principalmente quando nesse momento do capítulo que uma nova era se iniciava, pois uma nova geração ela estava prestes a entrar na Terra Prometida e que necessitava naquele momento de um novo líder. E assim, porém, Moisés, nos últimos momentos assim de vida, para tranquilizar o povo de Israel, ele disse lá em Deuteronômio 18:15 que o Senhor Deus suscitaria um profeta que sairia do meio daquele povo de Israel, semelhante a ele, e que o povo devia ouvi-lo. E assim Moisés estava profetizando a vinda realmente do maior profeta de todos, o Salvador do mundo, Jesus. E passando aquele luto, pela morte de Moisés, Deus resolveu colocar e apontar o substituto, desse grande líder Moisés, e ele apontou e disse que seria Josué, filho de Num, que ele era cheio de poder do Espírito Santo, onde Josué terminaria a missão dada a Moisés para adentrar a terra prometida. E assim Deus já havia preparado, um novo líder, já desde jovem, que foi Josué, cumprindo o que ele já havia prometido pelo povo de Israel. E nos livros, de Números, capítulo 14, 6, Números, capítulo 14, versículos 30 e 38, Números, capítulo 27, 18 e Números, capítulos 32 e 12, aqui mostram, as qualidades desse novo líder do povo de Israel, chamado Josué. E esse jovem, audacioso e perseverante, que eram as qualidades dele, ele foi um daqueles espias que adentrou aquela nova terra, mesmo tendo realmente tribos altas e fortes ali nessa terra prometida. E esses capítulos mostram justamente isto, que ele era um homem forte, e ele teve o privilégio ali de adentrar realmente a terra prometida e habitar como poucos, porque muitos, devido à sua rebeldia, morreram antes. E ele, Josué, se manteve firme, persistente com fé e fiel ao Senhor. Por isso que ele era cheio do Espírito Santo e ele foi incumbido realmente como líder levar o povo para dentro da Canaã.
E mesmo que o primeiro capítulo de Josué apresente-se essa transição entre dois grandes líderes ali de Israel, o personagem mais importante, ele é o próprio Senhor, é o próprio Jesus, cujas palavras abrem o livro e cuja direção é o tema principal desse livro de Josué. E não há dúvidas sobre quem é o verdadeiro líder de Israel, que é o próprio Jesus, que é ele que conduzia todo o povo de Israel. E Moisés, que era um homem reto, né? Um homem que tinha comunhão com o Senhor, um líder realmente nato do povo de Israel, ao saber que seus dias estavam se findando nesse mundo, porque ele não entraria naquela terra prometida, que em seu lugar entraria um outro líder, ele alerta ao povo para algo importante que ele nos diz ali em Deuteronômio 18:15, que ele fala lá: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás. Aqui Moisés falando que o povo teria um novo líder escolhido, que esse líder escolhido não seria realmente Josué, como até muitas doutrinas pensam através dessa tradução, né? Mas que viria um profeta especial que salvaria o mundo, que é Jesus Cristo. E era desse realmente que Moisés estava falando. E que sairia da linhagem do povo de Israel. A ele sim, todos deveriam obedecer e que ele os libertaria da morte eterna e do pecado. Se observarmos o que Moisés diz em Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 até 19, e em seguida compararmos o que ele fala, o livro de Atos capítulo 3, 22, e Atos capítulo 7, versículo 37, nós ficaremos surpresos em ver que o apóstolo Pedro e Estevão aplicaram isto lá em Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 e 18. E a aplicação é que Deus chamaria um profeta dentro do povo de Israel, da linhagem do povo de Israel, que era Jesus. E vejam, esse texto ele é datado de 1500 anos antes de Cristo, ou seja, antes de Jesus vir a esse mundo. Um texto aplicado profeticamente, né, em que Moisés estava falando de Jesus, o nosso Salvador, o nosso intercessor. E aqui, embora fosse do Antigo Testamento, mostra que Deus já preparava essa liderança e que ele promete e que as coisas se cumpriram. E apesar do mistério quanto à morte e sepultamento de Moisés, de alguma forma, os filhos de Israel souberam da sua morte e lamentaram no seu luto durante 30 dias. Passado esse período de luto, Josué, o filho de Nun, que era cheio do Espírito Santo, de sabedoria, que lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9, se apresenta e assume a função de seu antigo mestre Moisés. E em nenhum momento o Senhor o comparou ao antigo líder. Deus nunca comparou Josué com Moisés, de forma alguma, e nem lhe exigiu que fosse uma similar liderança. E pelo contrário, suas primeiras palavras ao novo líder revelaram a singularidade de cada ministério, né? E Deus avisa: Moisés, meu servo, é morto, que está lá em Josué, capítulo 1, versículo 2. E a partir dali, era a vez do servo chamado Josué deixar a sua escrita na história do povo de Israel com Deus. Moisés enfrentou um terreno árido, quente, íngreme no deserto, mas agora Josué assumia e enfrentaria as milícias da terra prometida de Canaã, que eram pessoas fortes e guerreiros, né, que invadiram aquelas áreas, e eles eram violentos.
E os dois líderes de Israel tinham o mesmo objetivo em épocas diferentes, mas cada um agia no seu tempo de disposição, orientados por Deus. A característica marcante na vida de Moisés foi a mansidão, e já Josué era a coragem, a persistência e fidelidade. Cada qual foi usado pelo Senhor para o seu serviço, em benefício de toda a comunidade de Israel, e ambos receberam a missão divina de conduzir o povo de Israel até a terra prometida. Como Deus falou ao novo líder Josué, veja o que Deus fala para Josué: todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés, que está lá em Josué 1:3. A Bíblia Sagrada, em vários livros, fala de Josué na sua incumbência para continuar a missão de Moisés. E em Êxodo 33:11 diz que Josué, quando jovem, ele era servidor de Moisés e ele não se apartava da tenda, sempre aprendendo, sempre atento em tudo que acontecia e nas explicações de seu mestre, em um aprendizado assim constante. E em Números 14:6 diz que Josué, filho de Num, foi os que dentro do povo de Israel espiaram a nova terra de Canaã e até rasgou suas vestes, ou seja, Canaã foi adentrada para que o povo soubesse a sua opinião sobre o que esse líder fazia. E em Números 14:30, Deus diz que o povo de Israel, pela rebeldia, não entraram na nova terra. Salvo quem? Caleb e quem mais? Josué. E quando Moisés soube que iria morrer, Deus diz a ele em Números 27:18: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. E aqui a escolha de Josué como novo líder de Israel, um homem consagrado e reto. Em Números 32:12, Deus diz que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não veriam a terra de Canaã, exceto quem? Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, porque perseveraram e seguiram as determinações do Senhor. Vejam, o valor desse jovem obediente chamado Josué, líder do povo de Israel, foi escolhido por Deus porque era temente, obediente, uma pessoa cheia do Espírito de Deus, fiel para continuar a obra que foi iniciada por Moisés. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado, falado para todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo que ele é o único mediador entre os homens e Deus. E quando você faz isso, obedecendo aos seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, você ganhará de Deus esse presente que chama salvação. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que nós temos que ser igual Josué, obediente, temente a Deus, pessoas mansas realmente, mas com perseverante para buscar a salvação. E que todos tenham realmente um dia abençoado, um dia na presença do Senhor Jesus. Abraço do seu amigo João Carlos Amorim.